O reconhecimento de Deus. Segunda parte. A crença de uma pessoa em sua própria missão e a crença daqueles que a seguem de nada adiantarão a uma criatura humana terrena. Tudo ruirá junto com ela, exatamente naquele lugar onde os efeitos das leis de Deus na criação nela tocarem. E cada criatura humana está sendo colocada agora diante desses efeitos, segundo a sagrada lei de Deus. É nisso que reside o juízo temido por todos os fiéis. Os fiéis. Vós todos que vos tendes na conta de fiéis a Deus, examinai se a vossa fé, que trazeis em vós, é realmente a certa. Não me refiro com isso de que forma acreditais, se como católico ou protestante, como budista ou maometano, ou de qualquer outra forma. Eu me refiro à vossa maneira de crer, até que ponto ela é viva. Pois Deus é Deus. E como vós vos aproximais dele em vosso íntimo, isso unicamente é determinante para a força e a legitimidade de vossa fé. Assim, pois, examinai-vos cuidadosamente. Eu quero mostrar-vos como podeis encontrar o caminho a fim de obter uma indicação a esse respeito. Vinde comigo, em espírito, à África, a qualquer tribo de negros. Familiarizai-vos com a capacidade de compreensão de tais seres humanos. Esforçai-vos em ver nitidamente diante de vós sua vida interior e seus pensamentos. Essas criaturas humanas acreditavam em demônios e em tudo quanto era possível. Tinham ídolos toscamente entalhados em madeira, quando então vieram os missionários cristãos. Estes falaram e ensinaram a respeito daquele grande e invisível Deus de sua religião. Imaginai isso e perguntai a vós próprios com quais intuições esses seres humanos primitivos orariam depois do seu batismo ao Deus cristão, novo para eles. Não muito diferente do que oravam antes aos seus ídolos entalhados em madeira. A maioria deles coloca, simplesmente, um novo Deus no lugar do ídolo de até então. Essa é toda a diferença. Suas intuições não se alteraram aí, atendo-se, sim, nos casos mais favoráveis, meramente à doutrina. O vivenciar autêntico, porém, falta. Nem pode ser de outra forma nessas criaturas humanas ignorantes. A aceitação da doutrina em si não as torna cientes, pois essa aceitação da fé se apoia, pois, apenas num querer saber alheio oferecido. A proveitosa vivência interior falta aí, e com isso o verdadeiro apoio. É sempre assim e em toda parte. Os missionários e os convertedores atiram-se sobre os seres humanos e querem convertê-los ao cristianismo sem nenhuma transição. Também no ensino das crianças ocorre hoje a mesma coisa. E, contudo, as crianças, interiormente, não são diferentes dos pagãos, pois o batismo não as tornou mais sábias. Se o ser humano, porém, não seguir ordenadamente os degraus que lhe são indicados na criação, que a própria criação lhe oferece nas leis primordiais automáticas, visto que ela se compôs desses degraus,
nunca pode atingir o verdadeiro reconhecimento de Deus. E mesmo boas doutrinas de nada lhe servirão aí. Pelo contrário, apenas complicarão seus caminhos. Disso padece todo o trabalho missionário de até agora. Nem pode absolutamente chegar a um resultado que traga realmente vida em si, por não seguir os caminhos de acordo com as leis da criação. A lei da evolução nesta criação não admite saltos, se é que se quer chegar a um verdadeiro amadurecimento. E o ser humano jamais conseguirá se elevar acima desta criação, à qual pertence e com a qual se acha intimamente ligado por inúmeros fios, e da qual deverá agora tornar-se o mais precioso dos frutos. Se ele, entretanto, quiser realmente tornar-se o fruto que esta criação é capaz de produzir com a força pura do Senhor, então nenhuma interrupção deverá haver em seu curso de amadurecimento. Exatamente como se dá na atuação enteal com relação à fruta de uma árvore. Onde ocorrer uma interrupção ou uma interferência qualquer no processo evolutivo de maturação, seja por uma geada prematura, por um vendaval demasiadamente forte ou pela nociva arbitrariedade de uma pessoa, lá o fruto jamais poderá chegar à plena maturação e, com isso, nem à sua verdadeira conclusão. Não se dá de modo diferente com o ser humano terreno, que é um fruto da atuação espiritual. Nada deve faltar em seu curso evolutivo, nem um único degrau, uma vez que, do contrário, ficaria uma lacuna, um abismo que não permitiria, impossibilitando até o prosseguimento de uma construção viva e, com isso, o prosseguimento de uma ascensão rumo às alturas. Onde faltar apenas um degrau, ou for imperfeito, tem de sobrevir um desmoronamento, uma queda. O ser humano pode aí virar e revirar-se como quiser. Ele tem de sujeitar-se a isso. E a manhosa sutileza do raciocínio é a que menos pode contribuir para construir uma ponte de emergência que lhe ajude a prosseguir. Pelo cultivo excessivo e unilateral de seu raciocínio terreno, o próprio ser humano procedeu a uma intervenção prejudicial, que agora, com forte pressão e como que com tenazes de aço, o algema somente à matéria grosseira, da qual se origina o raciocínio. Desse modo surgiu a lacuna, que não pode ser transposta por uma crença ensinada a respeito do elevado espiritual e divinal. E assim, o fruto humano da criação posterior tem de se atrofiar no caminho de seu amadurecimento por culpa própria. Por isso, ainda hoje acontece a muitas pessoas perderem totalmente a fé aprendida na infância após saírem da escola e ingressarem na vida, mesmo lutando em prol disso corajosamente, para mais cedo ou mais tarde terem de reconstruir totalmente desde a base, quando se trata de sérios buscadores da verdade. O entusiasmo e o arrebatamento das massas não têm valor algum para o indivíduo. Jamais lhe dão o solo firme que necessita para a escalada. Nem consegue encontrar com isso o indispensável apoio em si próprio.
aquele apoio o qual unicamente lhe permite ficar firme para sempre. Assim, atualmente também não está certo o ensino de religião que se dá aos adolescentes. Por isso, falta por toda parte aquela fé que conduz ao verdadeiro reconhecimento de Deus, o qual unicamente outorga real felicidade e também paz. Atualmente, esse ensino é errado e sem vida. O apoio que alguns julgam ter é ilusão. É apenas uma fé aparente na qual todos se agarram. O sossego e a segurança são artificiais, nos quais procuram se embalar, muitas vezes apenas para exteriormente não entrar em choques, às vezes para usufruir vantagens terrenas ou para ser, de algum modo, considerado. Jamais é legítimo, não pode sê-lo, porque para tanto ainda faltam as bases de acordo com as leis da criação, e sem elas simplesmente não é possível. Retrocedamos no tempo e consideremos as conversões de outrora em terras germânicas. Quem raciocina e não se deixa levar com a indolente massa mediana tem de reconhecer nisso tudo, igualmente, apenas a forma vazia e inútil para tudo o que é interior, a qual, criada naquela época, não podia proporcionar qualquer reconhecimento de Deus. Em cada povo, em cada ser humano até, e também nas criaturas humanas desta época atual, tem de existir, primeiro, a base para a recepção dos elevados reconhecimentos de Deus, que se encontram na doutrina de Cristo. Somente partindo de uma base amadurecida para isso, o espírito humano pode e tem de ser conduzido, então, a todas as possibilidades de um reconhecimento de Deus através da doutrina de Cristo. Assim é, e assim permanecerá por toda a eternidade. Se pudesse ser diferente, então Deus também já teria se permitido revelar antes, junto aos povos terrenos. Não o fez. Somente quando um povo, no desenvolvimento, houvesse chegado a tal ponto que soubesse da atuação de tudo quanto é enteal, é que poderia tomar conhecimento do espiritual primordial, do divinal e, por último, também de Deus. Contudo, sempre somente de um modo que o conduzisse compreensivamente a um entendimento mais elevado por profetas para isso convocados, que nisso nunca derrubaram o antigo. Eles edificaram, exatamente como o próprio Cristo Jesus também fez, e frequentemente acentuou em suas palavras o que até agora não quisestes compreender. As igrejas cristãs, porém, querem derrubar nas conversões muito do antigo e declará-lo falso, ou pelo menos excluí-lo com indiferença, ao invés de cuidadosamente prosseguir edificando em cima disso, atentando para as indispensáveis transições. Esperam e exigem que o espírito humano dê imediatamente um pulo para essa elevadíssima doutrina de Cristo. Portanto, não se respeita com isso as leis de Deus, muito embora frequentemente se deseje o bem. Também os germanos, outrora, eram estreitamente ligados aos enteais.
Muitos deles eram capazes de vê-los e senti-los vivencialmente, de maneira que dúvida alguma lhes podia restar a respeito de sua verdadeira existência, tampouco de sua atuação. Viam e por isso sabiam. Isso constituía para eles a mais pura convicção, sendo, portanto, sagrado. E Bonifácio sacudiu com punhos brutais essas coisas sagradas de outrora. Queria negar aos germanos a verdade desse saber e declará-lo falso. No lugar disso, queria impor-lhes as formas de sua doutrina cristã. Tal maneira ignorante tinha de, já de antemão, causar dúvidas aos germanos sobre a veracidade daquilo que ele lhes pregava. Tinha de tirar-lhes toda a confiança nisso. Devia ter-lhes confirmado a verdade de seus conhecimentos e, a seguir, continuar a conduzi-los esclarecedoramente para reconhecimentos mais elevados. Mas aí, a ele próprio, faltavam conhecimentos sobre a criação. Muito claramente mostrou essa ignorância sobre o tecer da criação quando denominou Wotan e os outros enteais, considerados pelos germanos como deuses atuantes, de crença falsa e como não existentes. Mesmo não sendo deuses, existem, todavia, através da força de Deus e atuam na criação. Sem a atuação dos enteais, o espiritual nem poderia ancorar-se na matéria. Portanto, não poderia fazer nada na matéria. O espiritual, de onde procede o espírito humano, precisa, portanto, da cooperação do enteal na matéria para o seu próprio curso evolutivo. Aí, um fanatismo religioso jamais poderá substituir o saber. O erro cometido por Bonifácio e todos os pretensos convertedores, porém, ainda hoje é mantido vivo. Fala-se e ensina-se sobre as lendas de deuses gregos. Não eram, porém, lendas, mas sim verdadeiro saber, que falta aos seres humanos de hoje. Infelizmente, também as igrejas não conhecem os efeitos da sagrada vontade de Deus na criação, que permanece, pois, a pátria de todos os espíritos humanos. Passam às cegas ao lado de todos os acontecimentos de até agora, e não conseguem, por isso, conduzir ninguém ao verdadeiro e vivo reconhecimento de Deus. Não podem, mesmo com a melhor boa vontade. Continua na terceira parte.